Manos e manos, meus camões, angolano nervoso, as notícias aqui não param. Estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV. As notícias de todo mundo aqui agora, no canal Angolano Nervoso TV. Isto também é notícias. Manos, inscrevam-se no canal para estar informado de todas as notícias. Está a ser uma grande experiência, né? E nós agradecemos mais uma vez, não é? E quando estávamos ali embaixo, eu, o Prof. Mavenda, o Jerônimo Cissa e o Isidro, nós dissemos, nós já fazemos parte da história desse país, porque estamos a pensar diferente. Estamos, na verdade, a usar o nosso pensamento ousado para acolher aquilo que são as opiniões dos líderes dos partidos políticos, né, sobre o país, sobre aquilo que são os projetos internos e etc. Há uma pergunta que, na verdade, foi bastante discutida, ou seja, é completamente necessário nós fazermos essa pergunta, porque estamos apenas como caixas de ressonância para a sociedade angolana. Daí a pergunta é, primeiro, como angolano, como presidente da UNITA e como político, o que esteve na base do descalabro socioeconômico da governação do Presidente da República em apenas 3 anos? Bom, para quem acompanhou a pré-campanha e para quem acompanhou também a fase inicial da presidência, ela criou enormes expectativas pelo modo como foram feitas promessas, muitas promessas. Talvez partilhe aqui um bocadinho. O primeiro Estado da Nação que eu assisti da presidência de João Lourenço foi um Estado da Nação que não foi Estado da Nação, foi um Estado de promessas. Infelizmente, se por acaso vou procurar, tenho este elemento como memória, porque o Estado da Nação é um diagnóstico transversal do país que temos e apontar caminhos de solução para os desafios que foram identificados. E a mim surpreendeu-me imenso, e eu tenho esses livrinhos guardados sempre, eu tenho sempre uma anotação muito precisa das questões, eu tomei notas de todas as questões e cheguei à conclusão que nós tivemos 90 e tal % de promessas e não um diagnóstico do país. E, portanto, o primeiro ano foi caracterizado exatamente por isso, muita promessa. Elas realizaram-se. A Califórnia está a correr, os 500 mil empregos aconteceram. Este é o problema, este é o problema do descalabro. Foram muitas promessas e quase nenhumas realizações, acrescido de que há uma enorme pobreza, há um enorme desemprego que atinge toda a gente, particularmente a juventude. E diria mesmo uma juventude que luta e de que forma para pagar a universidade, que consegue completar a sua formação, mas que depois não tem empregos. Ou, em alguns casos, até vêm formados de fora, com umas formações que não estão adequadas ao mercado. Isto também é uma chamada de atenção. Há que planificar melhor essa ligação da formação com os desafios da nossa própria realidade intrínseca. Diminuir bastante o número de licenciados, diminuir o conceito de formação dos conteúdos destes licenciados vocacionados para a investigação, que depois aqui nem as próprias instituições de ensino estão com disponibilidade, não têm laboratórios, não têm uma série de questões, para uma formação média de caráter técnico ou profissional. Tem que ser feita estas questões todas. Então, voltemos à sua pergunta. Segundo elemento problemático quanto a mim, eu penso que o Presidente João Lourenço esqueceu-se que ele é parte do sistema, que ele já vinha com o sistema há muitos anos e ele quis se posicionar como o juiz dos marimbondos e quis dar-se uma qualidade distinta, quando me parece que isto também o penalizou sobremaneira na relação de convivência com os seus colegas, eu diria assim, com os seus camaradas. Os seus camaradas viram-se julgados por um entre iguais, que depois se posicionou acima deles e que ficou a julgá-los. Eu acho que isto é um dos motivos que traz hoje algumas dificuldades de algum relacionamento. Outro grande erro na minha leitura, porque
Porque, afinal, vejamos, qual foi o percurso do atual presidente dentro do MPLA e do governo? Percurso estratégico de topo, mas assumiu a sua cota-parte? Não assumiu. Pelo contrário, fugiu completamente às suas responsabilidades. Acho que se tivesse sido talvez um pouco mais humilde, teria muito mais resultados e, portanto, estas são as grandes questões do seu fracasso, diria assim. Lamentável para nós. Porquê? Porque o seu fracasso é mau para nós todos. Eu sou um presidente de um partido na oposição, mas eu, acima de membro da UNITA e de presidente da UNITA, eu sou angolano. E eu procuro o bem-estar do meu país. E eu tenho que ter o desafio de fazer sempre melhor. Se eu tiver bons resultados, ainda bem. Eu vou ter que trabalhar ainda mais para me fazer fator de escolha. E, portanto, isso não é um problema para nós. Infelizmente, os resultados são mesmo maus. E, portanto, esta é, de facto, a nossa leitura. Sr. Presidente, acredita que a questão dele encontrar o país endividado com uma baixa cotação no preço do petróleo no mercado internacional, bem como a pandemia, o surgimento da pandemia do coronavírus, acha que isso influenciou negativamente? Isso é uma razão que justifica o estado em que nos encontramos? Eu, de algum modo, encontro nesta resposta uma questão, um chamamento do que disse na pergunta anterior. Não há dúvida que o Presidente João Lourenço abraçou o país num momento difícil, bastante difícil, mas encontrou ainda a reserva estratégica. Depois vem aqui a velha questão: quem é que disse a verdade? Porque nós ouvimos o Presidente dizer que não tinha nada. Depois ouvimos o ex-Presidente dizer que deixou lá algum valor ainda substantivo. E quem é que tem razão? Nós hoje ainda podemos ficar no meio termo. E porquê no meio termo? Infelizmente, porque quem nos poderia dizer quem teve razão não tinha independência ao poder executivo, o Banco Central. O governador do Banco Central, que deveria ser um ator isento, equidistante desta questão toda, deveria naquela altura ter vindo a público e dizer tinha sim, eram X as reservas. Mas a leitura que eu tenho é que havia mesmo reservas. Porquê? Porque nós ainda continuamos a ouvir dizer que diminuiu mais um valor, diminuiu outro valor, está sempre... Então havia de facto ali algum valor substantivo, não sei, mas havia de facto ali alguma coisa. Mas acima de tudo, eu vou buscar outras razões, talvez complementares às que eu disse há pouco. Este não deve ser um país dos partidos políticos. Não, de maneira nenhuma. Este deve ser um país que procure no angolano, potenciar o angolano para buscar soluções para o país. A construção de um país de nós todos. Isso também não aconteceu, nem está a acontecer. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu penso que quando se tem um desafio desta dimensão, mas não se dialoga com as forças vivas da sociedade, não se procura inserir num debate nacional a busca de um diagnóstico para podermos saber a dimensão do nosso desafio, porque afinal de contas estes programas de governação saem de onde? Saem de onde? Sim, é uma pergunta muito clara. Saem de uma equipe. Debateram com quem estes problemas no âmbito do país? E fizeram inclusão? Procuraram ouvir os terceiros, procuraram ouvir as críticas, procuraram um fórum de auscultação ampla que pudesse meter na Assembleia Nacional esse debate. Foi feito isto? Não foi. Ora, quando nós temos casos concretos, e nós já ouvimos falar disto, do Instituto Nacional de Estatística, que é um fator de governação fantástico, fulcral, é quem nos dá, no plano do nosso país, os referentes dos levantamentos para que os programas de governo sejam bem feitos, direcionados àqueles valores. Mas ver demitir um presidente porque os indicadores que estava a dar não eram de conveniência, então nós temos aqui um outro fator, do descalabro. Hoje, certamente, que a estatística é direcionada às vontades. Não quero estatísticas que não sejam positivas. E, portanto, tudo isto são questões que nós fomos lendo, fomos acompanhando. Isto não é nada positivo. Não se pode governar sem uma estatística rigorosa. Isso é impossível. Só se comete erros, a todos os níveis. Eu vou até para um espaço de brincadeira no plano da política, brincadeira que é séria. Os nossos serviços de inteligência, de segurança do Estado, estão vocacionados para que tipo de papel? Servir o Estado, servir cada um de nós, servir os cidadãos, serem os garantes de nós todos. O que é que eles fazem? Servem o partido no poder. Servem o partido do presidente que governa o país.
Os diagnósticos que eles levam para cima da mesa não são referentes de transparência efetiva do país real. São sim referentes da continuidade da governação daquele partido. Todos eles se conjugam para um desastre na governação com este tipo de procedimentos. É preciso mudar isto. Claramente, portanto, estão aí as razões. Sim, entre outras, são muitas. São muitas. Acredita que autarquias seriam uma solução para isso? E o que é que acha que está na base da não implementação das autarquias até hoje? Eu começo pela parte final. Pois é. Por que é que não há autarquias em Angola? E repare, nós temos os nossos primos que falam português em África e qualquer deles tem autarquias há mais de 25 anos. Moçambique tem autarquias há 26 ou 27 anos. Cabo Verde tem autarquias há 31, talvez 30, 31 anos. Portanto, veja esta questão. Nós somos orgulhosos daquilo que é nosso, nós temos orgulho de ser angolanos, nós somos um país extraordinário, não temos nada que nos diga que somos inferiores aos outros. Então, com este nível de país, com este nível de quadros, nós não soubemos abraçar caminho de desenvolvimento. Porquê? É a pergunta que nós podemos fazer, porquê? E porquê que está tão difícil assim termos um consenso na aceleração destas metas? Olhe, porque o país está refém do partido que governa. Hoje, os interesses do partido que governa estão a retardar o desenvolvimento deste país. Os interesses daquela meia dúzia de pessoas que estão sentadas no birô político estão a retardar e têm o país refém dos seus próprios interesses. E, portanto, as decisões estratégicas que têm atrasado o país têm-no feito porque têm medo de abrir o país a uma verdadeira pluralidade democrática. E sem dúvida que é este o elemento que atrasa as autarquias. As autarquias não são, estou a responder a primeira parte agora da sua pergunta, uma solução automática em si própria. Não, não são uma solução automática. É preciso criá-las e é preciso investir nelas. Há, por parte daquilo que o MPLA nos tem trazido, uma visão completamente errada também do modelo de criação destas autarquias. Reparem que esta proposta que foi levada para a Assembleia Nacional querem trazer algo muito pior do que aquilo que já existia aqui. E eu explico. O que está na Constituição não tem nada de mal. A questão do gradualismo que está na Constituição não é o gradualismo geográfico. É o gradualismo das competências, da transferência gradual das competências. Ela não tem nada de errado, está tudo muito correto. Quem complicou isto é o MPLA, que por etapas, para retardar o processo, faz leituras que muitas vezes são desencontradas, inclusive chega a ficar numa contradição de leituras. O próprio professor Feijó tem publicado, e nós temos esse livro, onde ele defendia o gradualismo que não era o geográfico, e ele explicava no seu livro que não é o geográfico. Mais tarde, o mesmo diz que é o geográfico. Portanto, enfim, estas questões não são positivas. Então, voltemos aqui. O que é que se quer fazer agora? Quer-se retirar a palavra gradualismo da Constituição e quer-se fazer uma lei comum, onde se limita as autarquias aos espaços que tenham autossuficiência de criar impostos para sustentar as autarquias. Isto é uma asneira sem limites. Há países que têm autarquias há mais de 100 anos, países moderníssimos, e que o Orçamento Geral do Estado continua a ter uma percentagem direcionado às autarquias locais, ao desenvolvimento das autarquias locais. Completamente modernos. Nós que não temos nada, queremos criar autossuficiência com este modelo. Nós vamos ter autarquias no país todo daqui a 100 anos. Por isso é preciso mudar. O MPLA está com muitos problemas, está com muitos medos e é preciso ajudá-lo também nesta matéria. Cada um de nós, cidadãos, deve ajudar. O MPLA não deve retardar o país aos seus interesses. Não pode, não deve. Ok, e em função dos sintomas da má governação do MPLA, que avaliação faz de 0 a 10 da governação do MPLA e do seu presidente João Lourenço? Eu acho que eu deixo ao cidadão esta avaliação. Eu não quero trazer mais um elemento a este nível. Peço-vos a permissão. Façam uma outra pergunta a seguir. Eu preferia não responder. Cada um dos que nos acompanha faça a sua autoavaliação. Muito obrigado. Então, Sr. Presidente, fala-nos por exemplo,
da recorrente adoção do procedimento de contratação simplificada por parte do Presidente da República, lhe parece que a não adoção dos procedimentos concorrenciais abertos, tais como concursos públicos ou concursos limitados por prévia qualificação, são indicadores de corrupção? A UNITA já formalizou alguma denúncia aos órgãos afins, incluindo o caso Edeltrudes Costa? Bem, a UNITA tem a esse nível, o melhor exemplo são as iniciativas ligadas às CPIs. A UNITA desde 2012 que leva ao Parlamento dossiês bastante sustentados no sentido de chamar a atenção para os desvios da gestão administrativa do país. A UNITA começou por levar ao Parlamento o pedido de uma CPI sobre o Banco Espírito Santo, de Angola, mas fundamentou. Não mete as CPIs apenas com texto teórico, estão bem enumerados uma série de indicadores, de atos que atropelam a transparência e a boa governação. De 2013, não foi 2013 até hoje, nós atualizamos já este dossiê. Como não houve desenvolvimento, nós voltamos a agarrar neste dossiê, atualizamos aos dados atuais e voltamos a pedir esta CPI. Está na gaveta fechada, 10 chaves. Fizemos-lo para todos os setores estratégicos do país, para o Fundo Soberano, para a dívida pública, para a Sonangol, e em todos eles tudo tem nomes, tudo tem factos, tudo tem atos. E eu diria que o volume maior de todas elas está incluído na questão da dívida pública, que também assim fizemos. Portanto, são contribuições seríssimas, que acho que estes dias devem ter também ouvido um deputado a fazer uma palestra à Jota a dizer porque é que as CPIs não andam. Nós temos uma maioria e, portanto, estamos a usar essa maioria para bloquear as CPIs que nos vão trazer exposição política. Ora bolas, o problema não é bloquear, o problema é mudar as más práticas. E, portanto, estas más práticas não estão a mudar, infelizmente, até hoje. Então, nós achamos que nós temos feito o melhor que nós podemos. Agora, vou-lhe ser muito sincero, nós vamos iniciar um ciclo de algumas visitas, nomeadamente ao Procurador da República, exatamente para sabermos o porquê de alguns procedimentos não estarem a ser feitos de forma universal. De facto existem. Também já o fizemos no passado, mais do que uma vez, nós fizemos circuitos completos, não é a primeira vez que sentamos com toda a estrutura, enfim, diria assim, da hierarquia judicial, onde partilhamos as nossas leituras sobre o país real. E no sentido até de podermos fazer proximidade e partilharmos os conteúdos. Portanto, eu penso que a esse nível nós temos cumprido o nosso papel. Também o temos feito em formas públicas. Quando, por exemplo, o Presidente da UNITA antecipa o Estado da Nação, e nesta antecipação partilha informação relevante, estratégica, números bastante fortes, minuciosos sobre o seu diagnóstico, está a contribuir para uma melhor governação. E olhe que eu nunca fui desmentido quando assim procedemos. O grupo parlamentar também o tem feito múltiplas vezes. Portanto, eu penso que naquilo que é responsabilidade pública de intervenção, a UNITA tem cumprido o seu papel. Qual é a relação da UNITA com o setor judicial em Angola? Nós não temos. Há uma relação de proximidade? O setor judicial, antes de mais, é, sem dúvida nenhuma, um dos troncos de soberania, como um poder soberano autónomo dos outros dois. Deve ser assim. Infelizmente, ainda temos um poder judicial muito dependente do executivo, bastante dependente. Nós vimos recentemente a abertura do ano judicial e, portanto, uma abertura do ano judicial feita pelo Sr. Presidente da República. Há quem tenha questionado se é a melhor opção a este nível. De qualquer forma, Pois é, pessoal, chegamos ao fim, mas não se esqueça, se você gostou deste vídeo, espalhe o mesmo vídeo para a sua rede de WhatsApp, Instagram, Facebook e todos aqueles familiares e amigos que você conhece.
para eles também estarem